nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Vamos levantar as nossas mãos e cantar de novo. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. De novo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, aleluia. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também, eu sendo tão pequeno. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também, aleluia. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Senhor nosso Deus soberano, mais uma vez, Senhor, temos alegria de ministrar nesse templo, alegria de ministrar nesse altar, alegria de chegar mais uma vez nessa casa, casa de oração, casa de encontro, aonde encontramos, além dos nossos irmãos, a tua presença manifesta na vida de cada um deles.
Te rendemos graças por mais um dia, Senhor, que apesar das lutas e das dificuldades que o Senhor mesmo nos advertiu, que bastava cada dia o seu mal, apesar de tudo isso, o Senhor nos traz mais uma vez, são e salvo, seguros, protegidos, e aqui estamos, Senhor, para te louvar, para te engrandecer, para te exaltar, para te render graça, Senhor, pela nossa vida, nossa salvação, para te render graça pelos livramentos, para te render graças pela família do Senhor, a igreja de Jesus Cristo. Nós te adoramos, Senhor, cultuamos a Ti como a Tua palavra nos ensina, em espírito e em verdade, porque esses adoradores é o que o Pai procura, que encontre em nós essa adoração verdadeira, essa adoração aonde o Teu Espírito venha fazer sentido do louvor, da oração e da meditação na Tua palavra, Senhor. Amado Deus, receba o culto dos Teus filhos, porque assim o fazemos, em nome de Jesus. Amém. Tome assento, meu querido, minha querida irmã. Você é bem-vindo mais uma vez a esse santuário, para nós juntos adorarmos a Deus. Dizemos também aos nossos internautas, que sempre nos dá o prestígio da sua audiência, você também é muito bem-vindo para mais um culto, onde nós assim denominamos o culto da educação cristã. Nós assim entendemos que necessitamos ser educados pelos princípios exarados, extraídos da palavra do Senhor. E nós queremos então que todos sintam-se muito bem na presença do Senhor. Aleluia. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos convidar aqui a irmã Marisa para vir louvar ao Senhor, e já aproveita o ensejo e dê algumas notícias do seu papai para alegrar o nosso coração também, que eu espero que ele deva ter sido bem sucedido na cirurgia. Fale alguma coisa disso também. Eu sou da Amada Igreja com a paz do Senhor. Quer dizer para os irmãos, que nós estamos bem contentes, felizes com Jesus, mais uma vitória. O meu pai já passou pela cirurgia, foi tudo bem, o médico falou, foi ótimo, sim, demorou bastante, mas correu tudo bem. Ele ainda está na CTI, o médico já havia falado mesmo, que ele ia ficar 1 ou 2 dias depois desta cirurgia, que ele ia ficar. Então, amanhã o médico acredita que provavelmente ele já vai para o quarto, mas ele está bem, está comendo já, está bem. Nossa, a gente está muito contente, porque o meu pai estava com bastante medo, mas assim, o Senhor operou bastante no nosso meio, nós ficamos tranquilos, na cirurgia correu bem, ele ficou bem, e tudo para honra do Senhor mesmo. E eu agradeço as orações dos irmãos. Ontem vários irmãos perguntaram para mim no WhatsApp, ligaram bastante preocupados. Eu agradeço o carinho, a preocupação de cada irmão, a oração. Eu sei que os irmãos estavam orando por ele, junto com a gente nessa luta. Eu agradeço mesmo de coração, viu, irmãos? Vamos louvar o Senhor com um hino. Os irmãos têm quer pedir algum hino? Vamos louvar então com 88. Aproveitando, queridos, já vamos recolher a oferta para ganharmos tempo. Eu vou pedir ao Nadai que faça isso, cooperador nessa casa. Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o teu amor revela
enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meu, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus,
Senhor, o nosso coração. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Porque Ele sempre revela-nos o seu amor. Com veraz louvor e fervente gratidão, nós elevamos ao Senhor o nosso coração. Bom, vamos mais uma vez nos situar do que estamos falando, né? Bom, desde que nós chegamos aqui, há 6 meses passados, já passam disso, né? 6 meses. Nós começamos no culto de educação cristã, fazendo jus ao título que damos a esse culto. É um culto de ensino, também chamado de doutrina, mas denominado culto de educação cristã. E nós aqui versamos os tipos de educação que existe. Nós sabemos que a versão mais conhecida é a educação familiar. A educação familiar não é a educação cristã. Há uma versão que é a educação relacionada à secularidade, a educação secular. A educação secular não é a educação cristã. Então, essas versões de educação, ou assim, pluralizada, quase não saiu plural aqui, né? Nesses âmbitos, tanto familiar como, digamos assim, secular, elas não transformam a pessoa como a palavra nos ensina, né? Nós somos educados para uma transformação. E educação cristã tem esse critério de educar para transformar o indivíduo, o cristão, em alguém semelhante ao Senhor Jesus. E nós andamos aqui largamente alguns textos até que paramos um pouquinho depois que terminamos o Sermão da Montanha, no capítulo 5, 6 e 7. E aí nós paramos, fizemos uma pausa para examinar, porque Jesus estava ensinando para os cristãos, que eram os primeiros judeus, para examinar como eles tinham uma educação voltado a Moisés. Então, a educação do Velho Testamento, ela tem tudo com Moisés. Moisés foi um grande mestre. Moisés foi um ensinador. Moisés foi alguém que conduziu o povo à formação de uma nação. E nós sabemos que quando eles estavam no Egito, eles ainda não eram uma nação, era apenas um povo, ou seja, uma massa de escravos. Para aquele povo se tornar uma nação, precisava alguns critérios. Entre eles, ter uma terra, né? Então, Deus já havia prometido a terra. Para que eles tornassem uma nação, eles precisavam de uma língua. Para que eles tivessem uma nação, eles precisavam de cultura. Para que eles tivessem uma nação, eles precisavam de ser educados. Daí, a lei vem com todas estas condições para formar uma nação. E Moisés, ele foi essa pessoa escolhida para acontecer o que nós já sabemos, para que se tornasse uma nação. Futuramente, essa nação, Jesus vem nela e vem como o Messias, o rei. Porém, essa nação rejeitou o rei, mas ele pregou o reino de Deus. E hoje não está circunscrito, hoje não está, digamos assim, fechado no círculo, né,
apenas dos judeus, mas está aberto a todos, porque está escrito: todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crescem no nome de Jesus Cristo, conforme João, capítulo 1, versículo 11. Bom, nós, quando então nos remetemos ao povo de Israel, com o ensinamento de Moisés, nós pegamos uma parte do ensino, note bem, pegamos uma parte, como esse povo foi educado. Deus deu uma escola para eles de 40 anos, né? Esses 40 anos foi uma escola que educariam eles reconhecer que Deus realmente é aquele que haveria de sustentá-lo, para que eles conhecessem no ensino educado, ou melhor, na forma de serem educados, conhecessem a provisão de Deus. Então, a escola do deserto, nós já passamos aqui algumas páginas, né? Páginas, obviamente aqui, nós estamos falando aqui, pelo menos, se não superficialmente, nós estamos entrando assim, um pouco mais aprofundado, mas não tão aprofundadamente, porque para isso necessitaria de muito tempo, para nós analisar de par em passo, quer dizer, detalhadamente, dissecadamente, né, a escola do deserto. Bom, e aqui nós paramos no último estudo a questão de Deus usar o deserto para trazer a eles o conhecimento de que as necessidades, ou seja, toda necessidade, ela aponta a um projeto espiritual de Deus, né? Então nós vimos isso, que o projeto espiritual de Deus, dentro da necessidade deles, no caso, a maior de todas, talvez, necessidades seja a necessidade física, porque é ela que nos condiciona à sobrevivência. Todos nós precisamos de água, de pão, de descanso, né? Então, o Senhor, Deus, fez com que essa necessidade levasse eles a verem o projeto espiritual de Deus, que foi todas as manhãs eles terem o maná, né? Que era o projeto espiritual de Deus que vem ser revelado aí no capítulo 6 de João. Nós passamos por isso, quando Jesus se declara: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então era um projeto espiritual. Ele disse: vossos pais comeram o maná no deserto e pereceram. Ele disse: quem de mim se alimenta jamais morrerá. Então, essa escola do deserto nos remete a essa necessidade, que nos remete a um projeto espiritual, que nos remete a Jesus, que nos remete a entender de que o verdadeiro alimento que nós precisamos para a vida, e diga-se de passagem, a vida eterna, é Jesus Cristo. Muito bem, nós entramos nesse assunto, né? E quando parei, nós estávamos na altura em que destacamos aqui algumas características do maná, né? E destacamos que ele era um alimento que veio do céu, destacamos que o maná ele caía todas as manhãs, vindo do céu. Então é uma coisa que podemos chamar milagre, né? Já pensou? E aí os irmãos se lembram que quando nós falamos isso, nós estávamos entendendo a dimensão desse vindo do céu. Porque se Maringá, com aproximadamente 400 mil habitantes, tendo esse tanto de supermercado que tem,
qual seria então a condição que esse povo teria que ter para alimentar 3 milhões de pessoas, né? Então, imaginem só a logística que exigiria, né? Eu acho que uma casa razoavelmente aqui de uma família como a minha, no mínimo se consome hoje aproximadamente R$ 1.200, R$ 1.000 só de alimento por mês, né? Em torno disso, né? E imagine a condição de dinheiro para alimentar 3 milhões de pessoas. Então, por que é necessário nós olharmos isso? Para ver o cuidado de Deus, né? Para ver a provisão de Deus, né? Então, quando Deus está fazendo isso, o que Ele está fazendo? Ele está mostrando que tem cuidado, Ele está mostrando que nós devemos aprender a desenvolver a fé, a confiança de que Deus supre todas as nossas necessidades. Ainda hoje Ele supre todas as nossas necessidades e com um detalhe, o apóstolo Paulo disse que em glória. Ele não apenas nos dá, mas Ele nos dá com a sua presença. Isso que é em glória, né? Então, quando você tiver que se alimentar, lembre-se sempre disso. Agradeça, porque naquele alimento Deus está manifestando a sua presença na sua casa como o provedor para as suas necessidades. E isso é suprir as necessidades em glória. O maná então caía do céu pela manhã, o que era interessante, né, que era o cafezinho da manhã, né? Então eles já abriam a porta e lá estava o suprimento, o maná, né? E nós aprendemos também um outro detalhe do maná, que é a relação que ele era enviado diariamente. Por isso que Jesus disse que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, basta cada dia o seu mal, cada dia o seu mal. Por isso Jesus também disse na oração, ensinando que devemos orar o pão nosso de cada dia, Nos dá a semana que vem, né? Não, nos dá hoje. E nós entendemos que é o pão nosso, não é o pão meu. O alimento é uma coisa que precisa ser compartilhada, né? Então, eu comecei citando isso a semana passada, que casa que se briga por pão, ninguém está certo, ninguém tem razão, né? Nós, na verdade, não devemos brigar, nós devemos distribuir, nos organizar assim. E eu citei ali como Jesus fazia isso, distribuindo, organizando, né, de grupos de 50 em 100, quando o episódio aconteceu da multiplicação dos pães, lá registrado em João capítulo 6 e também em Marcos. Muito bem, o maná era colhido então também individualmente, é onde paramos, né? Que ele era colhido individualmente, né? E nós hoje, queridos, vamos abrir um pouco mais para uma outra sequência dessa relação do deserto, né? Eu vou pedir a você, e eu vou mudar um pouquinho hoje o caráter do estudo, buscando um outro texto. Então hoje eu quero pedir que nós abramos a Bíblia no Salmo 42. Há aqui uma relação do deserto, mas de um animalzinho. Como nós estamos falando de necessidade, né? Hoje nós vamos ver a palavra anseio correlacionado com a necessidade. E o Salmo 42, queiram ficar de pé, por favor. Nós ainda não fizemos nosso ato de reverência à Bíblia, né? Então, quando nós ficamos em pé, é um ato de reverência à palavra de Deus, né? Não é
todo momento que a pessoa deva ficar de pé, né? Tem gente que vai cantar e põe a pessoa de pé, mas interessante mesmo é ficar de pé como uma honra, né? Uma honra. O Salmo 42 diz assim: como a corça. A versão que eu leio é a NVI, tá? Na versão internacional. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graça entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor, o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das suas cachoeiras. Todas as suas ondas e vagalhões se abatem sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá a vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim. Pergunta-me o tempo todo: onde está o teu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a tua esperança em Deus, pois ainda louvarei. Ele é o meu Salvador e meu Deus. Não feche a Bíblia, tome assento, querido, querida. Esse salmo ele é muito melancólico, não é verdade? Ele fala de tristeza. Não deveria ser muito feliz, no sentido de satisfeito, quem estava no deserto mesmo. Devia sofrer muito. Se você voltar um pouquinho antes, esse salmo, ele é como degraus. Volte o Salmo 31 aí e veja o versículo 9. Ele diz assim, Salmo 31 e 9: misericórdia, Senhor, estou em desespero, a tristeza me consome, a vista, o vigor e o apetite. Como esses salmos falam de tristeza, né? Porque te abate a minha alma, porque te perturbas, porque tu está triste, né? Não é fácil viver, e é essa a nossa lição que nós estamos aprendendo nesse mundo que é um deserto, né? Uma dificuldade muito grande, né? Esses salmistas, eles tinham essa educação de desenvolver o seu sentimento para com Deus, né? O que será que passa na sua mente se você fosse cantar os seus momentos de tristeza? Será que você seria poeta como foram esses salmistas? Eu não sei, tem muita gente que até gosta de cantar porque te abate. Gente, eu fico um pouquinho triste. Ó minha alma. E é isso que o Salmo diz, né? E então, volte um pouquinho mais, né?
Salmo 13, versículo 2. Daqui a pouco você vai entender o que isso nos educa, tá? Até quando terei inquietação e tristeza no coração dia após dia? Então o negócio deles ali perdurava, né? A tristeza parece que ficava alguns dias, né? Dia após dia, né? Então é isso que o Salmo 42 traz, né? Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Então o Salmo fala de tristeza, né? E ele ainda pergunta: por que te perturba dentro de mim? Então essa declaração também aparece no Salmo 43. O Salmo 43, ele descreve com clareza a condição de muitos de nós, irmãos. Dificuldades, tristezas, problemas fazem parte de quem está no mundo, fazem parte da vida. Deus não quis que o povo fosse por outro caminho a não ser pelo deserto, porque o deserto era parte do projeto de Deus para que eles fossem educados e sempre buscassem a Deus. E aqui está uma situação muito semelhante. Ele diz de um animal, que é a corça. Ela ansiava pela corrente das águas. Note bem você que a água é algo, vamos dizer assim, um artigo de luxo de quem está no deserto. Né? E ele diz, como a corça. E eu falei a semana passada do maná. Hoje está mais relacionado à água. Talvez semana que vem a gente entre um pouco em Mara, caminho de Elim. Vamos fazer sempre esses viés aqui, né? Onde o povo reclamou sede, havia águas amargas, né? Mas isso deixa para a semana que vem. Então a Bíblia, ela aborda com uma certa frequência esse tema tristeza, né? Porque é um problema que afeta todos nós. Ninguém está isento, né? E por que não dizer que alguns até caem em depressão? Um crente pode cair em depressão? Pode. Elias era um homem que orava muito. A Bíblia diz que ele orou e Deus fechou o céu por 3 anos e meio, sem que chovesse. Depois ele orou de novo e o moço dele viu lá a nuvem do tamanho da mão de um homem e ele mandou correr porque iria chover. E de fato choveu pela palavra do profeta Elias. Esse mesmo profeta, depois disso, entra numa guerra com Jezabel, a batalha dos deuses, né? Astarote, Baal contra Jeová, por causa de água, né? Nessa mesma batalha, né? Eles clamaram para que mandasse fogo, e no meio daquela seca, ele ainda manda trazer água para encharcar o sacrifício, e desce fogo do alto, e queima o holocausto, e o sacrifício é aceito e reconhecido que somente o Senhor é Deus. Depois disso, ele entra em depressão, ele foge, né, de Jezabel, e essa depressão dele é que ele entra numa caverna. Depressão espiritual, irmãos, é uma coisa que às vezes nos pega. Nós entramos em certas cavernas de tristeza. No caso aqui é o salmista, 42. Ele está deprimido. A tristeza chegou.
Então vamos tirar algumas lições aqui, para você aprender. Diga assim: quando a tristeza chegar. Então vamos repartir no mínimo em 4 pontos. Primeiro, quando a tristeza chegar, você deve focar a sua vida em Deus. Olha só. Como a corça anseia por a corrente de água, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Não tire os olhos de Deus quando a tristeza chegar. Quais são as atitudes erradas que muitas pessoas têm no deserto? Olhar para o deserto, olhar para os problemas. Se eles olhassem para o deserto, o que eles iam ver? Serpentes, escorpiões, areia, rocha. O grande problema do ser humano é não focar em Deus na hora das dificuldades. Quais são os nossos focos que às vezes nós buscamos? Quando vem a tristeza, eu quero focar em pessoas. Tem gente que já é diferente. Eu quero pescar. Né? Não sei se tem alguém aqui assim, né? Mas tem pessoas que querem satisfazer sua tristeza pescando. Né? Esse não é o foco. Ele diz assim: como a corça anseia por as águas, minha alma anseia por ti. Abra o Salmo 113, versículo 3 a 6, e você vai ver o grau dessa tristeza, vamos dizer assim, no ponto mais elevado. Salmo 116, versículo 3, 4, vamos ler também o 5. Vamos ler o 6 também. Salmo 116, 3 a 6. Diz assim: as cordas da morte me envolveram, as angústias do céu vieram sobre mim, a aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Novamente o foco é Deus, olha. Clamei pelo nome do Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. Note que ele não só foca em Deus, mas foca nos atributos de Deus: misericórdia, justiça, compaixão, proteção. O Senhor protege os simples, no versículo 6. Quando eu já estava sem forças, ele me salvou. Então, quando a tristeza chegar no deserto da tua vida, porque nós passamos por isso, já não precisa recapitular, como nós fomos nos nossos primeiros estudos sobre deserto. Né? Deserto pessoal, lembra que eu falei isso? Né? Que Jesus também passou por esse deserto pessoal, quando ele fica ali 40 dias e 40 noites sem comer, e o diabo vem tentar. E no deserto pessoal, só recapitulando, isso já faz uns 5, 6 estudos passados, vem as 3 tipos de tentação: ser, ter e poder. Se tu és, é o ser. Poxa vida, se eu sou filho de Deus, por que eu estou passando por tristeza? É a tentação do ser. É a tentação do ter. Que nós achamos que são as coisas que nos satisfazem. E a Jesus, Satanás diz assim: tudo te darei. Olha o ter aí. E a gente acha que a nossa alegria vai ser satisfeita em ter coisas. Aí você tem um carro, eu quero outro. Aí você tem uma casa, eu quero uma casa de campo. Aí você tem uma casa e uma casa de campo. Aí eu falei, eu quero uma casa de praia. Aí você tem uma casa de campo, casa de praia, e você fala, eu quero uma casa onde está os alpinistas. Sei lá, vai inventando, né? Parece que a necessidade é assim. E tudo isso por quê? Porque as pessoas sentem tristeza.
sente solidão. E eles perdem o foco quando ele coloca o foco nas pessoas, foco nos bens. E a Jesus, o diabo queria tirar o foco dele. Transforma essas pedras em pães. Era o deserto de Jesus. Tu não és o filho de Deus? Quem tu és? Quem eu sou? Poxa vida, eu sou crente. Não fui batizado no vinagre. Por que eu estou passando por isso? Os crentes fazem essa pergunta. E as respostas estão aqui. Porque os nossos olhos devem estar postos em Deus. As nossas aflições, elas existem para nos conduzir à oração. E por isso está escrito em Romanos capítulo 8, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. É interessante que todas as coisas contribuem juntamente, não separadamente, isoladamente. Você não deve ver o seu sofrimento isolado. Seu sofrimento existe para te conduzir a uma oração maior, um crescimento maior. Então, quando você estiver passando por tristeza no deserto, lembre, foque sua vida em Deus. 2, voltemos para 42, Salmo 42. Quando a tristeza chegar, você precisa então suprir sua sede. Deixa eu dizer aqui, Nicolas, para você. Sabe qual é a melhor maneira de suprir a sede? É o que você gosta de fazer. Adoração. Cantando. Você já viu que tristeza não suporta cântico? Você já viu que parece que é uma água para nossa alma quando você adora? Quando você canta, é tão bom adorarmos ao Senhor. Ele diz assim: a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Irmãos, fala a verdade. Quando a gente vem aqui domingo, ou enfim, qualquer dia, e que você adora a Deus. Eu estou falando domingo porque os aparatos, vamos dizer assim, litúrgicos estão aqui, o coral, a orquestra, o grupo de louvor. Vamos ser sinceros, a gente vem com uma sede de Deus. Você ouve a palavra de Deus, não é verdade que a gente sai daqui, que parece que a gente sai assim, puxa vida, que gostoso. É isso que o salmista estava. Ele estava passando por tristeza, então ele disse: eu não posso perder o foco, é Deus. Mas eu também quero estar na casa de Deus. Irmãos, nós fomos feitos para adorar. Nós somos criados para isso. Agostinho de Hipona, o grande teólogo, ele uma vez, em comunhão com Deus, perguntou a Deus: Deus, onde tu estavas quando eu não te sentia? E Deus respondeu: eu estava perto de ti. Aí Agostinho replica: e por que eu não te sentia? Aí Deus triplica: porque tu estavas longe de mim. Deus está perto e às vezes nós estamos longe. E aí Agostinho, depois dessa réplica, dessa tréplica e dessa conversa que ele tem com Deus, ele escreve: a nossa alma foi feita exclusivamente para Deus, e uma coisa só lhe resta: descansar em Deus. A nossa alma tem sede de Deus. Se você está triste, irmãos, é sintoma que você está um pouquinho seco. E tem gente que parece que se satisfaz nesse deserto. Ele fica tão triste, tão seco, que ele passa 1 mês, 2 meses. E é um perigo.
Porque ele pode começar a se definhar. Ele pode começar a querer entrar em depressão. Irmãos, abra sua boca, comece a cantar. Comece a alegrar o seu coração, citar salmos, sabe? Encher-se da graça do Senhor. Então, meus queridos, você nasceu para adorar e foi feito para isso, e Agostinho diz isso. E nós nunca seremos felizes se de fato não estivermos realizando os nossos propósitos em Deus. Nosso propósito em Deus. Todavia, irmãos, lembre-se, somente Deus pode trazer esse suprimento para a nossa alma, dessedentar a nossa alma, alegrar a nossa alma. Nossa alma tem sede de Deus. Qualquer dia desse, nós vamos entrar, e eu vou hoje só dar uma pinçada em João 4. Vou pinçar aqui uma expressão. Abra aí João 4. Eu vou, qualquer dia desse, analisar as fases da mulher samaritana em relação a Jesus. Porque ela foi trocando de fase assim, tão rapidamente no diálogo, e cada fase dessa, né, ela tem um aspecto, vamos dizer, da literalidade. Na literatura, a linguagem aqui, por exemplo, ela entra numa fase de desconfiança. A ironia, por exemplo, né? Quando Jesus fala água viva, dá a impressão que ele está falando. Ela discute assim, água viva vai sair correndo? Onde vou achar essa água se ela sai correndo? Aquilo é uma ironia. Água viva, onde eu vou achar? Vai sair correndo? É como se ela estivesse fazendo uma ironia. O que na verdade aquela mulher está tendo? Ela está tendo uma sede. E sede do quê? Sede de adoração. Essa sede de adoração, e esse é o grande problema de perder o foco. Nesse caso, essa mulher, desculpe, mas isso é o que está aqui, ela tinha procurado já 5 homens para suprir a sede dela. Isso aqui é terrível, irmãos, imaginar. Tiveste 5 maridos, já estava no 6º. E se bobeasse, como ela era destroçadora de lares, alguém poderia até desconfiar, Jesus, esse moreno judeu aí, né? E quando os discípulos vêm, fica até um pouquinho assim, né? Pensando, conversando com uma mulher samaritana. Então, entenda que as fases. Ela teve aquela fase da busca de dessedentar a sua alma no sexo. E quantas pessoas não estão assim? Quantas pessoas não estão assim? Pensa que satisfaz a sua sede nessa questão, em suprir a sua necessidade com muito sexo. E é isso que Jesus diz para ela, né? Então Jesus fala assim, vá chamar o teu marido para tomar dessa água. Por quê? Porque Jesus... Aí ela entra na fase de ver ele como profeta. Quando ele diz, tiveste 5 maridos. Meu Deus, mostrou tudo que eu sou. Aí, quando ela vê que ele sabe muito, inclusive dos particulares dela, do íntimo dela, então ela quer resolver a maior de todas as questões da sede, que está logo a seguir, que é no versículo 19. Quando ela diz, Senhor, vejo que és profeta. Aí diz assim, nossos antepassados o quê? Nossos antepassados o quê? Adoraram. Olha, ela entra agora numa necessidade espiritual. Ela se torna, nessa fase, uma teóloga. Ela vai discutir teologia com Jesus. Note que a sede, ela leva a pessoa até querer conhecimento teológico.
que é uma área científica, que se estuda inclusive no Sesumar. Tem lá a teologia. De tanta sede que ela está. Aí Jesus fala de 3 tipos de adoradores. Que tem adorador, qual é o primeiro tipo? Olha lá, ó. Nossos pais adoraram nesse monte, ela diz. Vocês dizem que era em Jerusalém. Jesus declara, versículo 21. Creia, mulher, está próxima a hora. Aí ele fala do primeiro tipo de adorador. Em que vocês, creia, mulher, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Esse é o primeiro tipo de adorador. O adorador ignorante. Meu Deus, eu preciso ir em Nossa Senhora Aparecida. Aí a pessoa vai em Nossa Senhora Aparecida. E sobe escada de joelho. Mas não é Nossa Senhora Aparecida, então eu vou na Penha, no Rio de Janeiro. Aí sobe a escada da... Como é o nome da santa que está lá na Penha? Agora não lembro. Eu também nunca... Preciso lembrar. Né? Mas eles vão lá. Aí quando vira crente, ele acha uma Nossa Senhora Aparecida dos crentes, que é lá do Gideão Missionário. Preciso ir lá. Preciso fazer uma procissão. Eu preciso encontrar o lugar. Irmão, não é lugar. Não seja ignorante. A sua sede, ela não se acaba nesse deserto em lugares. Não é aqui nesse templo. Não é lá em Camboriú. Não é lá em Nossa Senhora Aparecida. Não é na Penha. Quem é esse tipo de adorador? É o adorador ignorante. Que ainda está pensando, será que é nesse monte? E ali havia uma discussão. E ela entra nessa discussão teológica. Diz que é Jerusalém. Dizem que é nesse monte. E eu quero que o Senhor resolva esse problema para mim. Já que tu mostrasse que eu tive 5 maridos. Já que tu abriu minha alma tem sede. E eu tenho sede. E Jesus está ali para dar água para ela. Então note bem você, que vem o segundo tipo de adorador. Ele diz assim, ó, no versículo 22, vocês, a samaritana, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. Aí entra um outro tipo de adorador. O judeu adorava alguém que conhecia, mas adorava hipocritamente. Porque é o seguinte, tem o adorador ignorante e o adorador hipócrita. O que é o adorador hipócrita? É aquele que só faz que está bebendo, mas não está bebendo. Ele até levanta a mão, faz uma coreografia, né? E Jesus, melhor, os profetas denunciavam esse, dizendo assim, ó, esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Adoração de aparência, né? E qual é o terceiro tipo de adorador? É o que Jesus diz aqui, ó. No entanto, está chegando a hora, versículo 23. E de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu vou pregar um dia aqui só sobre esse ponto aqui. Adoração em espírito e em verdade. O que é isso? É quando a adoração realmente ela supre. É quando você sabe que saiu da presença do Senhor satisfeito. É quando realmente, e quando ela ouve isso, sabe o que acontece?
diz que ela deixa a corda e o balde. Por quê? Não importa mais a água. O que importa é que sua alma agora está dessedentada. Então o salmista, no deserto da vida, nas dificuldades da vida, ele diz: como o cervo brame pelas correntes das águas, assim clama minha alma por ti. Não perca o foco, é Deus o que realmente traz a água nesse deserto. Então, no deserto eles clamaram por pão, mas eles clamaram também por água, para que eles soubessem que essa água também os levava, remetia espiritualmente a Jesus. Se não, vejamos 1 Coríntios, capítulo 10. Se eu fosse você, eu grifava esse versículo. 1 Coríntios, capítulo 10. Não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés todos foram batizados na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E a rocha era? Cristo. Estão entendendo que o deserto, ele educa apontando para Cristo? A bebida era Cristo, a água é Cristo. Só em Jesus Cristo a adoração, de fato, satisfaz a nossa alma. Só em Jesus Cristo. Bom, prossigamos. Voltemos para o capítulo 42, ou melhor, o Salmo 42, e vamos de novo à nossa colocação que nos leva aos pontos. Quando a tristeza chegar, você precisa, primeiro, focar sua vida em Deus. Segundo, suprir sua sede através da adoração. Terceiro, entender. Quando a tristeza chegar, você deve entender que essa é a melhor hora para renovar a sua fé. Olha o versículo 3. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Vamos parar para pensar. Lágrima, alimento. Pois me pergunto o tempo todo, onde está o seu Deus? Não é momento que parece que Deus está brincando de esconde-esconde com a gente? Se tinha uma coisa que me fazia chorar quando era criança, é eu pensar que eu ia perder minha mãe ou meu pai. Eu não gostava de brincar de esconde-esconde, porque eu ficava muito triste, sozinho. E tem um cântico que diz assim: não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Como Deus parecia que estava escondido do salmista, né? E ele diz assim: me perguntam o tempo todo, onde está teu Deus? É tão triste essa pergunta quando alguém chega para você: ué, cadê Deus na tua vida? Por que as coisas não estão acontecendo na tua vida? É a hora de você renovar a tua fé. Mesmo, Senhor, que eu não te veja, mesmo, Senhor, que eu não perceba a tua ação, eu sei que tu estás aqui, Senhor. Então, quando a tristeza chegar, note bem, e Jesus falou a esse tipo de pessoa quando ele contou a parábola do semeador.
Vamos lá para Lucas capítulo 8. Lucas 8. Versículo 13. Ele fala do semeador e da semente. E nessas parábolas aqui, nós aprendemos muito. No capítulo 8 de Lucas, e no versículo 13, fala aqui que, ao caírem sobre as pedras, são as que recebem a palavra com alegria, ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desiste na hora da provação. Olha aí o versículo 13. Creem durante algum tempo, desiste na hora da provação. O segredo, irmão, é não desistir na hora da provação. Chore. Está difícil. Está com problema. Mantenha o seu coração aberto para Deus. Continue se quebrantando. Continue buscando. Ele disse assim, olha, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Por quanto tempo será que durou essa tristeza dele, hein? Dia e noite. Qual é o problema, então, de muito? É parar de chorar e entrar na sequidão. Tem pessoa que não derrama uma lágrima há anos. Eu não estou falando lágrimas assim, querido, teatral, não é essa aqui. Não. É aquela lágrima do secreto. É aquela oração que você entra, fecha a tua porta atrás de ti, e o teu pai que está em secreto está te ouvindo. É aquela oração tua, exclusivamente tua. Se você não tem essa oração, passe a ter. Porque essa oração é a oração mais importante da tua vida. E você deve ter essa oração. Em você, isso aqui se chama intimidade com Deus. É você e Deus. Desculpe, eu tenho minha esposa, mas não é eu, minha esposa e Deus, não. Eu oro com a minha esposa, mas é aquela oração minha, oração secreta. É aquela oração que você conta todos os teus pecados. Que passa por pensamento, que passa por... É aquela oração que você... Esse é o bem-aventurado que chora. Essa oração não é para ninguém ouvir. E nem o diabo vai ouvir também. Porque é você e o Pai. É você e Deus. Então, essa é a hora que nós renovamos a nossa fé. É quando nós entramos em secreto com Deus. Nunca feche o seu coração para Deus. Porque está escrito em Tiago 1:12, você pode conferir, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. E o que é esse o amam? Eu só posso provar uma coisa quando eu quero provar que eu amo. Eu quero ficar sozinho com a pessoa que eu amo. A pessoa que verdadeiramente ama a Deus é aquela que tem intimidade. Ele fica sozinho com Deus. Então, quando passar por tristeza, lembre disso. O deserto está difícil, lembre disso. Não perca o foco. Lembre disso. Continue adorando em espírito e em verdade. Lembre disso. Renove a sua fé com intimidade com Deus. E é isso, então, que o salmista ensina nesses 3 versículos. E aí, então, vem o 4º versículo. Quando nós passarmos por tristeza, lembrem-se disso, querido, que jamais, quando a tristeza chegar, você precisa lembrar que jamais você deve ficar remoendo o passado. Olha o versículo 4. Quando me lembro dessas coisas, quer dizer, de quem me provocou,
Tem gente que não guarda só ressentimento no coração, ele guarda na geladeira para ficar conservadinho. Quando eu precisar desse ressentimento, você me paga. Passa 10 anos, a pessoa lembra, tira da geladeira e diz assim: você, seu infeliz, você me fez sofrer. Irmão, isso é um perigo. Por isso que o salmista diz: um abismo chama o outro abismo. É nesse salmo aqui que diz isso. Não deixe remontoar tristezas. Ele diz assim, olha aí. Quando me lembro, versículo 4, destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir, como está no passado, com a multidão, conduzindo a procissão, a casa de Deus, com cantos de alegria, né? Quando ele estava alegre, ação de graça, festejava, né? Aí a pessoa começa a lembrar assim: quando eu tinha aquilo, quando eu era novo, quando... É ficar remoendo o passado. Tem gente que remoe passado aqui na igreja até, né? Ixi, nossa igreja, 1960 era assim. Aí em 1900 era assim. O que tem a ver com o passado, meu irmão? Igreja não é um museu. Igreja é para viver agora. Tá, tudo bem que se houve um tempo que, né? Mas nós temos que renovar. Qual é o problema da tristeza? Ficar lembrando o passado. Ficar lembrando o passado. No passado foi bem melhor. Né? Sabe quando a pessoa vier desse jeito, o que você fala para ele? Eclesiastes 7:10. É uma receita. Abra aí Eclesiastes 7:10. É a tua resposta que você tem que dar para ele. Vou pedir para alguém ler esse versículo, Eclesiastes 7:10. É importante alguém ler. Eclesiastes 7, versículo 10. Pode ler. Está vendo? Não é sábio quem faz essas perguntas. Com meus 20 anos, nada. Meus 52 anos, estou aqui, Aleluia, né, irmã Margarete? 3, 2, um dia sim, outro não, você vê lá, eu vou lá caminhar, suar um pouquinho, Estou até com medo desse buracão, comecei com 3 voltas, agora já estou fazendo umas 10 voltas lá já. Bênção mesmo. Dias bons é esse de hoje. Estou na Vila Morangueirinha aqui, aleluia, né, Haroldo? Não é melhor esses dias de hoje? É lógico. Tá aí, casado, abençoado, com a esposa do lado. O hoje se chama presente, queridos. E presente, é Deus que está dando. Quando você recebe um presente, você não fica alegre? Então, como é que se vence a tristeza? Para de remoer passado, viva o teu presente, sorria. Sorria, já não há mais para quê? Vamos nos alegrar no Senhor. Pastor, mas eu fiquei velho. Curta essa velhice sua. Está experiente. Se tem neto, brinca de cavalinho, se for preciso. É isso, a tristeza, os desertos da vida vêm para todo mundo. Então ele tem que não perder o foco, ter adoração que seja verdadeira, ter suas experiências de fé com lágrimas, na intimidade com Deus, e ter essa questão de não ficar olhando para o passado. Então, o passado
já é passado. Já era. Quinto lugar. Quando a tristeza chegar, o que nós precisamos? Olha o versículo aí que se segue. Quando ele diz assim: por que está triste a minha alma? Note bem, parece que é um desdobramento. Ele pergunta: por que você está triste e se perturba? Aí vem uma palavra-chave que parece que ele encontra aqui: esperança. Irmãos, se tem um sobrenome que eu queria ter, era Esperança. Nilson Rodrigues da Silva de Esperança. Eu queria ter esse sobrenome. Todos nós vivemos de esperança. A esperança, irmãos, a fé e o amor são os nossos 3 pilares da vida espiritual. A vida espiritual. Os gregos, eles não tinham esperança. Por isso que Paulo escreve aos Tessalonicenses, que eram gregos, a questão de quando morria alguém, eles ficavam como quem não tinha esperança. Sem esperança. Porque, irmão, você já pensou se a vida fosse só isso aqui na terra? Eu ia ficar desesperado. Eu ia ficar doido se eu não tivesse esperança. Já pensou se você nunca soubesse que vai haver um céu? Que Deus espera por nós? Eu ia ficar muito doido. Eu ia me internar num sanatório. Porque a vida só para comer, beber, dormir e trabalhar e ralar meu Deus do céu. Que vida é essa? Não, queridos. Nós temos esperança. E que tem esperança, com Deus nunca se perde. Com Deus sempre ganha. Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca vai te deixar. Deus nunca vai te decepcionar. Tenha esperança. Seja sincero. Aonde está a sua esperança? Pastor, minha esperança é quitar minha casa que eu comprei lá. Minha casa, minha vida. Eu espero aquilo lá. Outro já diz assim, né, Nadai? Estou numa esperança de uma aposentadoria aí. Falta tempo bastante ainda, Nadai? Falta. Mas você tem esperança, né? Mas você acha que isso aí vai solucionar o teu problema? Não. Não. Então, a esperança não está na quitação da casa própria. A esperança não está na chegada da tão sonhada aposentadoria, né? Quando é solteiro, a minha esperança é casar. Tudo bem. Isso pode acontecer. Mas se não estiver em Deus, irmãos, a nossa esperança pode falhar. Né? Vamos a Jeremias capítulo 14, versículo 22. Jeremias 14, 22. Somente tu o podes, Senhor nosso Deus. Portanto, a nossa esperança está em ti, pois tu fazes todas essas coisas. Quem é que está falando? Jeremias. O que estava acontecendo? A destruição do seu povo. Mas ele estava com esperança. Por isso que Jeremias é o chorão, é o lamentador, é aquele que chora. Mas ele disse, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Continue esperando em Deus, irmãos. Espere em Deus. Para caminharmos para o final, veja Romanos capítulo 5, versículo 1 a 3.
Tendo sido, pois, justificado pela fé em Deus, pela fé temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Poxa, quem está falando? Paulo. Agora não é Jeremias, agora é Paulo. Onde ele está? Preso. Que esperança tinha Paulo, né? Só lhe reservavam as cadeias. Mas olha o versículo 3 aí de Romanos 5. Não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Ele não só gloriava na esperança. Gloriar na tribulação, irmão, é olhar para a tribulação e dizer assim, espera aí um pouquinho. Daqui a pouco você vai ver o que vai acontecer com você, tribulação. E ele chama a tribulação, sabe do quê? Leve e momentânea. Se a dele era leve, qual é o peso da tua? Hã? Bom, se ele apanhava bastante daquele jeito, ele chama aquilo de leve e momentânea tribulação. Qual é o peso da tua? Como alguém, quando vê alguém sofrendo, pergunta para ele, qual é o teu problema mesmo? Ele chama ela de leve e momentânea. Então, somente com Deus Paulo podia dizer que ele poderia gloriar-se na esperança e na tribulação. Às vezes, querer gloriar-se na tribulação parece masoquismo, né? E Paulo parece um masoquista. Por quê? Porque ele parece que ele fala assim, eu me alegro no sofrimento. Gente, que isso? É isso. Ele falava assim, eu estou aqui, mas não sou preso de Nero, sou preso de Deus. Eu me alegro porque foi Deus que me colocou aqui. E se tem uma coisa que deve se alegrar, é estar no centro da vontade de Deus. Então, quando você passar por tristeza, não perca o foco em Deus. Passando por tristeza, adore ao Senhor com sede, como quem vai ser descedentado. Entenda que é melhor você renovar a sua fé e bom que isso faça com lágrima. Entenda, não remoa passado. Entenda, coloque a sua esperança em Deus. 6º lugar. Agora sim, vem os amigos. Olha o versículo 6 para nós ir caminhando para o final. 42, versículo 6. Ele diz assim, meu Deus, a minha alma está profundamente triste. Olha o versículo 8 agora. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor. De dia e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá a vida. Sabe o que ele está falando? Eu quero renovar a minha amizade com Deus. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor. A amizade com Deus, querido, é muito importante. Por isso que Paulo diz nessa situação, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo seja conhecido de Deus as vossas necessidades, com oração, súplicas e com ações de graça. Apresente os seus pedidos a Deus. E o Deus de paz, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Sejam amigos de Deus. No deserto, o que faltou o povo ser? Mais amigo de Deus. E o amigo de Deus é alguém que não murmura, não fica reclamando. Eles murmuraram. Em vez de murmurar, como é que o hino diz? Siloé? Em vez de murmurares, cante um hino de louvor a Deus. Jesus quer. Então, vamos terminar.
versículo 11, agora o último versículo que vamos ler e terminamos. Por que você está assim tão triste? Por que está tão perturbada diante de mim, minha alma? Põe em Deus sua esperança, pois ainda o louvarei. Acredite, irmãos, tudo passa. Ainda o louvarei. Ele está dizendo, ainda vai chegar o tempo que isso vai passar. Lutas passam, dificuldades passam, o deserto passa. Vai chegar um momento em que tudo vai passar. O que é que vocês cantam aqui? Tudo nesta vida um dia tem que terminar. Vai terminar. Tudo passa. É eu entrar em dificuldade ou alguém entrar em dificuldade em casa. Calma um pouquinho. Já vai passar. O que eu posso fazer por você? Se é a Emily, se é a Elisa, se é a Evelyn, se é a Célia. Eu já chego perto dela e já passo o braço assim e falo, vem cá, fica um pouquinho aqui. Dá um abraço na minha filha. Eles têm lutas, todos nós temos. Fica aqui um pouquinho. Vamos orar um pouquinho? Vamos orar um pouquinho? Vamos orar um pouquinho. Já vai passar. E tudo passa, irmãos. E o salmista, por certo, ele diz assim, ainda louvarei o meu Deus, o Deus da minha salvação. A água veio, o pão veio, a veste veio, e Deus então, depois que ensinou tudo isso, colocou eles numa terra que manava leite e mel, em que eles desfrutaram todas as delícias do Senhor. Junto ao trono de Deus preparado, há cristão lugar para ti. Há delícias, há gozo exalado. Nos aguarda. A nossa esperança está em Deus. Vamos nos disciplinar a confiar mais do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em fé? Em pé? Vai haver outros momentos que você vai passar por tristezas. Não precisa ser profeta para dizer isso. Mas precisa ser profeta para dizer assim. Confie em Deus. Ele te fortalece. Sofonias capítulo 3, 17 diz assim, ó Senhor, Senhor Deus, Tu estás em nosso meio, poderoso para salvar. Em Ti nos regozijamos, e no Seu amor renova-se nossa esperança. Nos regozijamos com brados de alegria. Você pode se alegrar no Senhor nessa noite? Alegre-se no Senhor. Eu quero orar sobre a tua alma, sobre o teu ser, sobre a tua vida, e que você possa aprender nessa escola de Cristo a estar satisfeito no Senhor. Pai amado, nós te damos graças pela tua palavra descrita por esse salmista que disse, como o cervo brame pelas correntes das águas. Nós somos esse animalzinho, Senhor, que passamos por dificuldades e somos como o bichinho de Jacó. Por lutas passamos, por reveses, por momentos que parecem que nós perdemos até a esperança. Mas os nossos olhos ainda estão postos em Ti, Senhor. Ó, Senhor, nos ajude a confiar mais, a fortalecer mais a nossa fé, a nos animar mais no Senhor. Que o Senhor nos dê graça e nos faça vitoriosos, Senhor. Assim, Senhor, que a Tua bênção esteja sobre os Teus filhos que aprenderam nessa noite. Assim que a Tua bênção esteja sobre nós. Nós te pedimos a graça e a bênção para sobreviver nesses dias difíceis, em nome de Jesus. Você pode dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá?
A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Então, sobre todos nós, esteja a bênção de Deus também pelos nossos irmãos internautas, todos que nos acompanharam, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo abundantemente sejam derramadas sobre cada um de nós. Amém? Amém. Vão com alegria, sempre sabendo que Deus está